A inteligência artificial, eu acho que é muito nobre o que nós fazemos, porque utilizamos inteligência artificial para encontrar os melhores momentos humanos. Nós encontramos os risos, as gargalhadas, os choros, as histórias, os factos, os números, e portanto nós estamos de alguma forma a humanizar ainda mais o podcast, porque nós conseguimos encontrar esses momentos mais caricatos, não é? Que as pessoas querem ouvir, através de uma ferramenta que é a inteligência artificial. Olá, bem-vindo a mais um episódio de Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. Eu sou a Elizabeth Costa e hoje o Por Dentro Com é com Mário Tarouca, um fanático da automação e fundador da FrameDrop AI. Mas ainda antes de ficares a saber como é que a inteligência artificial pode ajudar o teu podcast, vou dar-te algumas dicas sobre o que mais vais poder ouvir neste episódio de Por Dentro Com. Então, vou conversar com o nosso especialista em SEO e redes sociais, o Tiago Loureiro, sobre os Onda Awards, que em Espanha premiam os melhores podcasts do ano. E, ao que parece, existe um tipo de podcasts com maiores chances de alcançarem o sucesso. Fica para descobrir quais. Depois vou falar-te da Nau Espacial, um conteúdo que já faz parte do podcast e que não vais querer perder porque é estratosférico. E fica a saber que na única plataforma de conteúdos de língua portuguesa podes também ouvir uma nova web rádio. O melhor é ficares atento porque vamos estar por dentro das últimas novidades no mundo dos podcasts. O Mário Tarouca é fanático da automação, adepto incondicional do no-code, low-code e fundador da FrameDrop AI, a nova plataforma que vai ajudar o teu podcast a chegar mais longe. O Mário é o meu convidado neste episódio de Por Dentro Com e vai explicar-te como é que a inteligência artificial pode ajudar na descoberta do teu conteúdo. Olá, Mário, bem-vindo ao Por Dentro Com. A melhor forma de promover um podcast é qual? É um vídeo curto? Sim, bom dia, muito obrigado pelo convite, Elizabeth. Sim, há várias formas de conseguirmos aqui promover um podcast, mas sem dúvida que de uma hora de um episódio termos 3, 4, 5, 10 microvídeos de 20, 30, 60 segundos e promovê-los depois nas redes sociais, quer seja no YouTube, TikTok, Reels, etc., ajuda bastante, não é? Pode ajudar a que novas pessoas possam vir a descobrir através desse teaser um podcast que inicialmente não conheciam, não é? Porque é esse o teu trabalho, é facilitar essa parte de transformar coisas muito longas, conteúdos muito longos, numa promoção fácil e mais short. Isso, sim, esse é o trabalho que eu e a minha equipa fazemos na FrameDrop.ai. Então conta-nos lá o que é FrameDrop AI. Sim, a FrameDrop nasce aqui de uma necessidade bastante clara, que é ajudar todos os criadores de conteúdo, no extremo e em especial aqui os podcasts, aos podcasters, para que consigam encontrar os melhores momentos dentro do seu episódio e depois promovê-lo e chegar a mais pessoas, como estávamos a dizer, não é? Então o que nós fazemos basicamente é, vamos imaginar, de um episódio de 1 hora, nós processamos isso automaticamente com inteligência artificial, encontramos os melhores momentos, seja uma história, seja uma pergunta, uma resposta, factos, números, uma gargalhada, etc, etc. E, portanto, conseguimos depois perceber esses momentos todos, as pessoas conseguem editar esses clipes e, por exemplo, transformá-los de horizontal para vertical, mudar aqui o rácio da imagem, conseguem adicionar legendas, conseguem remover as muletas, o etc. E, portanto, conseguem, eventualmente, vão conseguir no futuro adicionar outros, os que nós chamamos brand assets, não é? Um logo ou uma frame de uma moldura do podcast, portanto, para dar também alguma identidade ali gráfica, e depois conseguem automaticamente partilhar isso nas redes sociais. Este trabalho resulta, digamos assim, resulta de uma ideia ou resulta de uma necessidade? Ou seja, vocês sentiram, a tua equipa sentiu que isto era uma coisa que ia responder a algo que estava a faltar aos podcasters? Sim, sem dúvida. Nós começamos
noutra área, que depois expandimos aqui também para o que nós chamamos de talking content, conteúdo falado, não é? Onde se encontram e se enquadram aqui os podcasts, mas também entrevistas, mídia, eventos, live streaming, podemos ter, por exemplo, uma TED Talk, uma apresentação de 1 hora, um evento de 10 horas, etc. E há aqui uma necessidade muito clara, e é daí de onde nós surgimos e de onde vimos, e a nossa motivação é como é que nós conseguimos aumentar e dar a mostrar conteúdos que são hoje criados a mais pessoas. Ora, vejamos o processo aqui, todo este processo de edição, se desconstruímos um bocado. Já o criar um podcast, vamos ao início dos inícios, ter uma ideia de um podcast, sair da ideia para o papel e concretizar isto, já é bastante complexo, já tem muitos passos, né? Desde, vamos imaginar qual é o conceito, depois temos que pensar nas pessoas, temos que fazer pesquisa sobre essas pessoas, convidados que vamos ter. Ter coragem para enfrentar o microfone ou a câmara. Ter coragem, sem dúvida, não é? Não é qualquer pessoa que é algo também que se desenvolve à medida que os episódios vão evoluindo, que a pessoa também se sente mais confortável, etc, não é? Mas portanto, se olharmos esse processo, ele já por si só é bastante complexo, depois a parte de pós-edição toda, do áudio, do vídeo, etc. E, portanto, quando nós chegamos aqui à parte de promoção, já passamos por tantos passos, o criador, o produtor, o entrevistador já está tão provavelmente fatigado, cansado e já investiu tantas horas, literalmente 10 horas para criar se calhar 30 ou 60 minutos de podcast com esta edição toda, pesquisa, etc. E portanto é algo que é complexo e portanto o que acontece é que provavelmente eles vão pensar já no próximo episódio, em detrimento da promoção deste, e já estamos a 5 ou 10% de terminar aqui o processo todo. Portanto, é aí que nós entramos, é na pós-produção, quando um vídeo está feito, okay, nós processamos isso automaticamente, encontramos os melhores momentos, idealmente, no extremo, nós vamos tornar isso tudo de forma automática, em que encontramos, melhoramos, transformamos, publicamos nas redes sociais, damos métricas de performance sobre isso, conseguimos perceber quais são os melhores momentos, ou os momentos que estão a ter melhor performance, e, portanto, conseguimos replicá-los no futuro. Porque também há aqui outra nota, que é, nós e a nossa pipeline trabalha com o produto que nos é dado. E, portanto, nós só vamos conseguir encontrar bons momentos se existirem bons momentos. O que nós fazemos, na verdade, é encontramos os melhores momentos do conteúdo que nos é dado. Portanto, os melhores momentos serão tão melhores quanto melhor for o conteúdo inicial. E isso significa que, antes disso, há uma preparação para criar esses melhores momentos. Também eu já falei um bocado sobre isso, é o conteúdo que nós também tentamos criar e passar, no caso, aos podcasts, que é, há uma preparação para, se calhar, fazer perguntas mais... que vão gerar, se calhar, mais polémica, depois na resposta do entrevistado, dos vários entrevistados, ou da conversa que está a acontecer. Perguntas que vão gerar frases mais controversas, não é? E, portanto, depois quase que isso serve como um clickbait, nesse depois clipe de 10, 20, 30 segundos, para depois quem está a ver isso e descobre aquela frase, eu realmente quero aprender mais sobre este determinado assunto, seja política, história, economia, o que seja. Não é? Então agora vou ser eu polémica. Vamos tentar criar aqui um buzz. Porque não é bem o Mário, não és bem tu que fazes estas coisas, é a inteligência artificial. Sim. E isso, pronto, é um bocadinho assustador. Sim. Não? Isto da inteligência artificial é assustador? É uma ameaça ou é uma oportunidade? Como em qualquer mudança, em qualquer década ou século, é normal haver pessoas que estão mais entusiastas e são pessoas e outras pessoas mais céticas. Portanto, é normal em qualquer processo de transição isso acontecer. Foi assim na mudança, sei lá, da carroça para o carro, da eletricidade, do carvão, dos aviões, etc. É normal. Com a introdução da internet, pronto. Portanto, não acho estranho haver essa bipolarização e haver duas pessoas. Portanto, aí estamos de acordo. Segundo, em várias indústrias também isso acontece. Focando aqui na nossa indústria, eu acho que isto sem dúvida é uma oportunidade. Sou biased, né? Não sou aqui sem dúvida fazer esse disclaimer, mas eu acredito que é uma oportunidade porque nós estamos a aliviar o processo, como estava a dizer, todas estas pessoas e criadores de conteúdo. 2, há pessoas que não têm, criadores de conteúdo, que são independentes, que não têm noção das ferramentas, que não têm o tempo para aprender, não têm o dinheiro para investir nessas ferramentas. E nós vimos democratizar esse acesso e, portanto, de forma simples, no extremo automático, eles conseguem produzir melhor conteúdo, melhor qualidade e, no extremo, focar-se na concepção de mais episódios, de melhorar a qualidade do seu script de entrevista, da pesquisa dos convidados e, portanto, conseguimos dar-lhes mais tempo para eles, das duas uma, ou melhorarem o seu processo e a sua qualidade, ou então
poderem descansar e ter paz de espírito. Não é? Porque aquilo que neste caso, neste negócio, a AI vem oferecer é de facto rapidez. Tudo isto é um bocadinho feito em tempo real, em poucos minutos, portanto é uma ajuda a esse nível. Sim, sem dúvida. Nós estamos a falar aqui para as pessoas terem uma ideia. Hoje em dia, isto está em constante melhoramento, mas nós hoje processamos um vídeo de 1 a 2 horas em 3, 5 minutos. É este nível E quando falamos em processar, falas-me exatamente aquilo que estávamos a dizer há pouco, que é escolher os melhores momentos de 1 hora de conversa. Exatamente. Portanto, aquelas coisas que as pessoas às quais vão ficar agarradas porque são muito boas. Sem dúvida, sim. Nós conseguimos, já pela nossa experiência, pela pesquisa que fizemos, falar com vários produtores de podcast, nós conseguimos perceber quais são os tipos de clipes que existem, quais são os tipos de melhores momentos que existem, conseguimos perceber o que é que as redes sociais podem ter interesse, tendo em conta os seus algoritmos, e, portanto, conseguimos perceber o que é que em termos viral, o que é que poderá ter mais score viral, ok? E nesse sentido nós otimizamos também os nossos algoritmos para encontrar esses momentos. Portanto, alguns exemplos eu referi, é uma história, são factos, é uma frase polémica. Por exemplo, dizer o Trump vai ganhar as eleições em 2024. Isto é algo que é logo um clickbait, a pessoa fica à escuta e depois se calhar tem interesse. Não quer dizer que concorde com isso ou que não concorde, mas vai despertar a sua atenção nos múltiplos vídeos que hoje nós damos scroll, e portanto tem que ser aparecer ali algo. Há uma estratégia também que eu deixei aqui, que é estes clipes, idealmente nos primeiros 3 segundos é onde nós temos a oportunidade de agarrar a pessoa que está a ver o vídeo. Portanto, nos primeiros 3 segundos nós conseguimos ter ali uma frase bombástica, pode não ser a primeira e nós temos que retirar um bocado do contexto, e isto lá está a fazer o tal clickbait, para tentar criar também um bocado que as pessoas ouçam, não é? Mas só voltar um ponto atrás, que eu queria dizer que a inteligência artificial, eu acho que é muito nobre o que nós fazemos, porque nós utilizamos inteligência artificial para encontrar os melhores momentos humanos. Nós encontramos os risos, as gargalhadas, os choros, as histórias, os factos, os números, e portanto nós estamos de alguma forma a humanizar ainda mais o podcast, porque nós conseguimos encontrar esses momentos mais caricatos, não é? Que as pessoas querem ouvir através de uma ferramenta que é a inteligência artificial. Mas por exemplo, se nós estivéssemos a aplicar a este podcast essa ferramenta, de certeza que aquilo que acabaste de dizer ia constituir um ponto alto. Sim, imagino que sim. Isto também há que ser claro aqui, que é estes modelos, não entrando muito em detalhes técnicos, mas é o chamado caixa negra, black box, e portanto nós próprios, apesar de termos vários modelos a correr, nós nunca sabemos muito bem o que é que vai sair dali, ok? Nós temos várias indicações, damos várias também aqui guidelines aos modelos, mas nós analisamos várias dimensões. Portanto, é o texto, é o som, é a imagem algumas vezes, e portanto isto depois, mesmo dentro de cada, vou dar um exemplo, no áudio, nós só aqui temos 2 grandes dimensões. Temos o nível de decibéis, portanto se há um pico, se agora falar mais alto, há ali qualquer coisa. Nós não sabemos ainda o que é, não é? Mas há ali qualquer coisa. Pode ser um choro, um grito, um riso, etc. E depois vamos categorizá-lo. E aí também já hoje com modelos nós conseguimos perceber e identificar, ok, tagar o vídeo como é um choro, ou é um riso, é uma gargalhada, vamos supor. Ok, agora vamos ver outro exemplo. Uma gargalhada é relevante ou não é? Depende do contexto do vídeo todo. Por exemplo, se estamos aqui num contexto desde que há uma gargalhada, que não é expectável que aconteça a cada segundo, a cada minuto, se calhar é relevante. Mas se estivermos a processar um vídeo que é um stand-up comedy, a cada 5 segundos, 10 segundos há uma gargalhada, então se calhar deixa de ser relevante. E portanto nós também temos que, e conseguimos adequar os nossos algoritmos tendo em conta o contexto em que estamos. A Frame Drop pode-se dizer que nasceu em Coimbra, mas quer chegar ao mundo, não é assim? Sim. Vocês estão sempre em processo de crescimento, até porque todo este movimento é recente e cresce exponencialmente. Certo, sim. Então, é verdade, nós nascemos de Coimbra, apesar de nós termos uma equipa a trabalhar remotamente em todo Portugal, nós temos sede em Coimbra. Tanto eu como o meu cofundador, o meu sócio, o João, somos pessoas bastante ambiciosas e, portanto, desde o dia 1 que nós sabemos que Portugal pode ser o chamado bad test, não é? Um playground, aqui uma caixa de areia que nós experimentamos, validamos as coisas, melhoramos o nosso produto, mas sabemos que para as ambições que nós temos e que os nossos investidores têm connosco, sabemos que temos que ir mais e para mercados maiores. E, portanto, para nós está claro desde o dia 1 que o mercado para onde nós queremos ir são os Estados Unidos. Olhamos também para outros como a Europa e o Reino Unido, mas só para dar um exemplo, se olharmos, quer dizer, os Estados Unidos são conhecidos como criação de conteúdo, tem Hollywood em Los Angeles, né? Mas se olharmos só aos podcasts, um número aqui, há 4 milhões de podcasts a serem criados globalmente. 1.4
estão nos Estados Unidos. O que significa que 1 em cada 3 é criado nos Estados Unidos. E, portanto, nós sabemos desde o primeiro dia que se queremos ter uma ferramenta para criadores de conteúdo portanto, se 30% ou 35% deles estão nos Estados Unidos, então nós temos que ir para os Estados Unidos, ok? E, portanto, estão nesse caminho, não é? Sim, como é que nós materializamos isso? Por exemplo, no mês de Abril nós vamos fazer uma viagem em que vamos a LA e vamos também a São Francisco, a Silicon Valley, e vamos participar em vários eventos, ter várias reuniões, seja com investidores, com potenciais clientes de várias áreas diferentes, várias indústrias, mas que veem potencial em utilizar a nossa tecnologia. Outro exemplo também é, em maio, nós vamos estar no maior evento de podcast a nível mundial, que é em Londres, no Reino Unido, que é o The Podcast Show. O Podcast Show atrai 7.500 pessoas, uma estimativa que tem para este ano, e 2.500 são produtores de podcast. Depois o resto orbita à volta do hardware ou software para a indústria de podcast. E nós vamos ser a única empresa lá no evento que vamos ter um stand e que vamos ter uma talk lá e que vamos falar. Meu Deus, que boa notícia! Sim. E, portanto, temos todo o orgulho e nós próprios também estamos a fazer este caminho aqui, temos todo o interesse e motivação de mostrar a tecnologia que estamos a criar ao mundo. E, portanto, a ideia ao estar em Londres é, de facto, mostrar aquilo que está a ser feito aqui em Portugal com a Frame Drop AI. É isso? Isso. É muito bom. Muito boas notícias para empreendedores portugueses, sem dúvida. Quando estava a preparar-me para esta entrevista, vi um dado sobre o Mário muito curioso, que eu, como não sou muito especialista nestas matérias, fiquei curiosa. O que é isto de low code, no code? Isto também tem um bocadinho a ver com tudo aquilo que tivemos aqui a fazer. Sim. Ou seja, não é preciso ser um informático de raiz para conseguir mexer nestas coisas, ou é? Exatamente, não há melhor definição. O no-code é uma forma sem código, sem saber qualquer tipo de tecnologia de linguagem de programação, conseguimos criar, seja uma aplicação, um site, uma aplicação mobile ou um processo. Okay? Portanto, isto, sem dúvida, eu sou um apaixonado por no-code, tenho um curso, vou criando alguns posts sobre isto. Porquê? Porque é como estava exatamente a dizer, a minha formação é gestão, e eu sou aqui o developer, o engenheiro informático, o wannabe, ok? O wannabe, exato. É o wannabe. E o no-code permite-me ser esse wannabe e ir mais à frente, que é pôr as mãos na massa e criar, não é? Okay. E este no-code encaixa e está alinhado perfeitamente com o Frame Drop numa premissa aqui, que é a eficiência, e no extremo a eficiência de processo, e no extremo a automação, a automatização de processos, que é algo que eu sou doido por, não é? Então nós, tudo o que falámos até agora foi... Então a ideia é sempre pôr alguém a trabalhar para nós. Uma máquina, uma ferramenta. Sim, mas há muitos processos que são repetitivos, seja em qualquer trabalho, seja ele mais físico ou menos físico, qualquer indústria, nós encontramos processos em que as pessoas estão a fazer de forma repetitivamente, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Okay? O que eu gosto de fazer, a minha paixão de vida é sentar-me com pessoas e perceber, fazer esse diagnóstico, quase como um médico faz, fazer esse diagnóstico e perceber que processos é que são esses, qual é o custo em termos de tempo que está a acontecer e depois como é que os podemos replicar. E nos termos com estas ferramentas conseguimos. Mais rapidamente. Seja mais rapidamente. Libertar as pessoas de tarefas cansativas. É isso, no extremo pode ser o mesmo tempo, às vezes até conseguimos otimizar, mas vamos supor que é o mesmo tempo que ela demora a acontecer, mas no extremo está a ser feito de forma automática e não por uma pessoa. Portanto, a partir daí abrem-se duas portas. Libertamos a pessoa ou para produzir outras coisas, no caso dos podcasts, focar-se no episódio, nos convidados, etc. Ou então poder ir para uma praia, beber uma bebida e estar a relaxar e estar a ter saúde mental e estar a aproveitar a vida, porque no extremo nós somos humanos e estamos cá há algum tempo para aproveitar a vida, portanto se nós estivermos sempre a fazer esses processos repetitivos, torna-se cansativo. Não é? Então Mário, para quando um podcast videocast sobre low code, no code do Mário Tarouca? Sim, é engraçado essa pergunta porque mesmo nós dentro da empresa, em termos de AI, de vídeo, vamos comentando e discutindo isso, que pode vir a ser uma ideia um dia. Não está para curto prazo, porque já temos aqui tantas coisas a acontecer, mas sem dúvida que é algo que nós falamos internamente, porque nós estamos no mesmo espaço, não é? E, portanto, nós próprios temos o nosso próprio podcast e fazer showcase a nossa tecnologia é algo interessante. Portanto, eu não excluiria essa opção, mas não é amanhã, acho que vai acontecer, sim. Só para terminarmos, Sim. Estávamos a falar sobre a automação. Qual é que era o próximo processo que gostavas de automatizar na tua vida? Há muitos processos, eu diria. O que é que eu posso fazer? Olha, outra paixão que eu tenho é a literacia financeira e, portanto,
automação de investimentos e de poupança de dinheiro, sem dúvida que é super importante, é uma das regras básicas em termos de investimentos e, portanto, uma coisa tão simples como, vamos supor, um PPR, em que a pessoa tem que fazer uma transferência bancária todos os meses para aquele PPR, só isso, o facto de ser automatizado, e que a automação é criar uma transferência periódica no banco, não é? Certo. E, portanto, é um passo tão simples, mas que vai dar muitos ganhos e que vai nos tirar dores de cabeça no dia-a-dia e nem pensamos nisso. Pronto, então vamos chegar por aqui porque começar a falar de dinheiro a esta altura não não me parece bem. Mário, obrigadíssima e de certeza que vamos ter mais notícias da Frame Drop aí muito em breve. Boa, Elizabeth, muito obrigado pelo convite. Se queres saber mais sobre a Frame Drop AI, visita o site desta nova app que pode converter o teu vídeo ou podcast em qualquer outra coisa que possa levar a tua ideia mais longe. O Tiago Loureira é meu colega de carteira. No escritório trabalhamos assim lado a lado, secretária ao lado uma da outra. Mas o especialista em SEO e redes sociais é ele. O Tiago é colaborador habitual do Por Dentro Com e desta vez apresenta-te os Onda Awards. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Olha, hoje vamos falar de um tipo de evento que acontece cada vez com mais frequência, que é os eventos que têm como objetivo premiar podcasts. Exato. Vamos falar sobre os Global Podcast Ondas Awards 2024. Ondas. E talvez até por o nome, difícil de ouvir, não chegamos lá, mas são os prémios que distinguem os podcasts em espanhol. São, portanto, os grandes prémios do país vizinho e aconteceram no passado dia 11 de abril. São organizados pela Prisa Áudio, uma empresa, Grupo Prisa, que nós conhecemos bem por ter tido alguma participação na TVI, e também pela Cadena SER, que no fundo é o braço de rádio deste grupo de comunicação social e é também uma rádio bastante conhecida. Mas creio que o importante aqui para nós, para a nossa conversa, não será tanto quem ganhou e quem perdeu, ou os vestidos que vão ser usados na gala, que só vai acontecer lá para o verão, mas sim perceber o que é que nós, três hermanos, andam a fazer no mundo dos podcasts. Sim, e o que é que eles andam a fazer aqui ao lado? Então, afinal, quem é que ganhou? Quem foram os melhores podcasts? Sim, foram 18 os podcasts premiados. E o grande vencedor da categoria Melhor Podcast em Espanhol, não é? Que será a categoria com maior notoriedade, é um podcast sobre saúde mental. Chama-se Gente Normal, ou Gente Normal, e é um podcast muito bem executado, onde o host recorre a histórias pessoais para fazer uma análise a este problema que cada vez assola mais pessoas. Ou seja, estamos a falar de um registro de entretenimento, de storytelling, que não perde nunca o seu caráter pedagógico. Parece bem interessante. Exatamente. Um outro podcast que também me chamou a atenção foi o vencedor da categoria de Best Branded Podcast, ou seja, podcast de marca. E este contou com o apoio de um famoso banco espanhol. É um podcast narrativo de ficção científica que aborda o roubo de dados, inteligência artificial e hacking. Chama-se Infinita. É também ele muito bem produzido e é uma prova de que o patrocínio não tem que necessariamente acarretar um conteúdo menos bom, com muita marca, com muito carimbo, e como se fosse uma armadilha para vender produtos. Não, neste caso o patrocinador conseguiu passar a sua mensagem, que é sensibilizar as pessoas para a segurança dos dados pessoais, e o podcast não perdeu o seu objetivo, que é entreter. E aqui o nosso último destaque vai para o prémio de melhor podcast estrangeiro, isto porque o vencedor não é necessariamente estrangeiro. Então, explica lá. Então, o podcast chama-se La Cabina Telefónica e é um podcast de comédia romântica. Já vi um filme com esse nome, mas Se este é um calhar podcast. tem influência. Porque ele é uma comédia romântica e é quase ali a roçar, digamos, uma radionovela. Mas o que é conteúdo? O que é curioso neste conteúdo é que ele é bilingue. Ou seja, ele junta os espanhóis da América Latina com o inglês. É uma forma muito engraçada e original de explorar outros mercados. E avaliando todos estes vencedores, percebeste que todos eles têm qualquer coisa em comum, não é? Sim, e antes de mais destacar que nem todos eles são inovadores e disruptivos. Outros vencedores dentre esses 18 são clássicos. É o podcast da figura conhecida da televisão, podcast de true crime, um podcast de humor, o de simples conversa. Ou seja, nem tudo
nem todos os bons, excelentes, ótimos podcasts têm que ser sempre disruptivos e diferentes. Às vezes basta fazer bem o que é normal. Agora, falando de outros aspectos que todos eles têm em comum, em primeiro destacava o objetivo. Todos os podcasts vencedores procuram entreter, eles estão envoltos em storytelling. Não encontramos nesta lista podcasts científicos, informativos ou que tenham uma temática ou uma narrativa mais catedrática. Todos eles recorrem a técnicas para contar histórias. Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a produção. São produções, todas elas muito cuidadas. Arrisco até a dizer que alguns desses podcasts, os conteúdos deles per si, nem são extraordinários, mas a atenção que é dada a cada detalhe torna estes podcasts exímios e únicos. A qualidade de som, os efeitos sonoros, as muletas que ajudam a contar a história são fatores a reter e a retirar para a aprendizagem. Sem dúvida, sem dúvida. Se calhar algumas dicas que também devemos seguir por cá. Sem dúvida. Então vamos ficar à espera do nosso festival de podcast, nunca sabe, os nossos awards, exatamente. Até para a semana, Tiago, até ao próximo episódio. Elizabeth. Já a seguir, dou-te a conhecer duas das novidades do podcast. A Nau Espacial já faz parte do podcast. Trata-se de um podcast sobre o espaço, sobre as estrelas, os cometas, os satélites e o que mais tem a ver com esta última fronteira. Bem-vindo a bordo, caro ouvinte, da Nau Espacial, um programa de comentário semanal sobre a atualidade espacial. A missão dos nossos 4 tripulantes, todos profissionais na área do espaço, não é saber todas as respostas, mas sim fazer perguntas pertinentes e dar as suas perspectivas sobre os mesmos temas que vão na cabeça de outros entusiastas do espaço como tu. E quem somos nós? Com 3 engenheiros e uma astrobióloga, podemos gabar-nos de alguma diversidade, mas terão tempo para nos conhecer melhor. Por isso, se quiseres acompanhar as nossas discussões, subscreve a Nau Espacial onde quer que ouças os teus podcasts. A nau vai zarpar e tu, vais ficar em terra? Tiago Araújo, Lígia Fonseca Coelho, Miguel Morgado e Gonçalo Vera Cruz são os autores desta aventura espacial. Clica para ouvir. E o podcast tem uma nova web rádio. Olá, eu sou Roberta Medina e você está ouvindo a Renascença Rock in Rio. Nem mais, a Renascença tem agora uma web rádio que se chama Rock in Rio e onde podes ouvir todos os cantores e todos os grandes sucessos que passaram pelo palco mundo da cidade do rock nos últimos 20 anos. O Rock in Rio Lisboa faz 20 anos. Festeja com a gente. Fica o convite muito especial da Roberta Medina, ouve a Renascença Rock in Rio e começa a festejar 20 anos de festival. Mas há muito mais para ouvir no podcast. Se também queres que o teu conteúdo esteja nesta plataforma única de podcast e videocast de língua portuguesa, só tens de entrar em contacto connosco através do endereço ajuda@popcasts.pt ou então nas nossas redes sociais. Também podes usar este e-mail ajuda@popcasts.pt para me dizer o que pensas sobre este podcast, ideias, sugestões, convidados. Este episódio de Por Dentro Com fica por aqui. Eu sou a Elizabeth Costa. Hoje conversei com o Mário Tarouca, fundador da Frame Drop AI. Como sempre, contei também com a colaboração do Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais. Marco o encontro contigo no próximo episódio de Por Dentro Com. Até lá!